Pronto, boa noite a todos novamente. Vamos iniciar aqui o nosso curso, certo? Aí vamos lembrar como eu falei, a gente vai iniciar falando sobre conjuntos, né? Então vamos lembrar do que se trata o conjunto, né? A noção básica do conjunto ela é bem elementar, né? Ela é bem simples, né? Conjunto ele tem vários significados, né? Mas em matemática, que é o que a gente está estudando, né? Um conjunto ele nada mais é do que uma coleção de elementos, certo? Uma coleção de elementos, um grupo de elementos, né? Eu chamo de conjuntos. Aí o que é que eu vou ter? Eu tenho dois tipos de conjuntos iniciais, né? Que são os conjuntos finitos, ou seja, aqueles conjuntos que têm uma quantidade limitada, né, de elementos, uma quantidade finita, né? O nome já diz finitos, ou seja, uma quantidade limitada. Por exemplo, o conjunto das vogais, né? Aí o U só tem 5 elementos, é uma quantidade finita, se trata de um conjunto finito. Aí eu tenho também os conjuntos infinitos, que a gente não vai estudar muito, mas também existem, né? Que são os conjuntos que têm uma quantidade infinita, né, de elementos. Por exemplo, o conjunto dos números naturais, né? Você pode contar de 1, 2, 3, até morrer e você não acaba, né? Um conjunto infinito, certo? Conjuntos finitos e infinitos, é só essa noção, primeiramente, essa noção mais básica. Aí, pessoal, vamos considerar aqui, ó, vou chamar de S, certo? S, um conjunto, e esse conjunto ele vai ser o conjunto dos estados, né, da região sul do Brasil. Então, certo? Como a região sul do Brasil vai ter 3 estados, como a gente vai ver, eu vou chamar o conjunto, né, desses 3 estados, eu vou chamar de S, né? Como é que eu posso escrever um conjunto? Existem 3 principais recursos, né? As 3 maneiras mais usadas da gente escrever um conjunto e os seus elementos. Quais seriam elas, né? A gente pode enumerar, né? Ou seja, escrever os elementos do nosso conjunto. E como é que a gente escreve esses elementos do conjunto? A gente abre chaves, certo? E coloca os elementos desse conjunto separados por vírgula, né? Então, por exemplo, aqui, ó, esse meu conjunto S, que são os estados da região sul do Brasil, ele tem 3 elementos, ó, entre chaves, certo? Entre chaves. E separados por vírgulas. Então, os 3 estados da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, certo? Então, essa é uma maneira de escrever, né, de apresentar um conjunto, escrevendo os seus elementos entre chaves. Outra maneira, né, não muito usual, que é que a gente vai dar uma propriedade característica. É simplesmente escrever assim, ó, S, que é o conjunto dos estados da região sul do Brasil, é composto por elemento X, né? Só que quais são esses elementos X? Aí eu coloco a propriedade característica. Ou seja, para fazer parte de S, do conjunto S, tem que ser o quê? Tem que ser o estado da região sul do Brasil, certo? Ou seja, coloca o X ou qualquer letra e diz que essa letra representa um elemento e para ser parte desse conjunto tem que ter essa característica, né? Ser o estado da região sul do Brasil, certo? E a outra maneira que a gente também usa é através de um diagrama, né? Que a gente não usa muito esse método para representar conjuntos infinitos, porque a gente vai colocar os elementos dentro de um polígono, né? De uma figura, não necessariamente polígono, pode ser uma bola, né? Uma coisa oval assim. Então, aqui é o conjunto S, e dentro do conjunto S eu abro uma bola, pode ser um quadrado, um retângulo, qualquer figura fechada, né? E dentro dela eu coloco, né? Quem é que está dentro dessa bola? Aqui dentro dessa bola vai estar todos os elementos do conjunto S. Nesse caso, os estados da região sul, né? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Aqui está a sigla deles, né? Então, são essas 3 maneiras que a gente vai trabalhar, né? A gente vai usar mais a primeira e a terceira, certo? Então, seguindo aqui, né? Representem os conjuntos abaixo, né? Escrevendo os seus elementos entre chaves. Então, só uns exemplos para a gente treinar. Então, por exemplo, ó, o exemplo 1, eu quero escrever, né, os estados da região nordeste do Brasil. Aí eu fiz até esse exemplo em sala, e vocês muito bem sabiam quais eram os estados da região nordeste, né? Aqui, ó, todos os estados da região nordeste: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, né? Entre chaves, separados por vírgula, certo? Um conjunto finito, né? Quantidade finita de elementos. Outro exemplo, conjunto dos números naturais, né? Que são múltiplos de 4 e menores do que 30. Então, para ser múltiplo de 4, né?
é de 4 em 4, né? 4, 8, 12, 16. Mas tem que ser menor que 30. Não pode ser um múltiplo de 4 superior a 30. Aí, novamente, né? Abre chaves e coloca os elementos separados por vírgula, né? Então, quais são eles? Quais são os múltiplos de 4 naturais, né? Menor do que 30. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. O próximo seria 32. 32 é maior que 30, não serve, né? Tem que ser menor que 30. Então, são só esses daqui. Outro exemplo, o conjunto dos números naturais, que são divisores de 12, né? Quais são os números divisores de 12? Aqueles que eu consigo ir, né? Os múltiplos deles chegam em 12, né? Por exemplo, de 1 em 1. De 1 em 1 eu chego em 12. Então, 1 é um divisor de 12. De 2 em 2 eu chego em 12. De 3 em 3 eu chego em 12. Certo? De 4 em 4 eu chego em 12. De 6 em 6 eu chego em 12. E, obviamente, de 12 em 12 eu chego em 12. Por exemplo, de 5 em 5 eu não chego em 12, né? 5, 10, 15. Então, os números que eu citei aqui, eles são chamados de divisores de 12, porque tem essa característica, certo? Aí é um conjunto. Tem mais exemplo lá? Acho que não, né? Não. Agora é o contrário. O contrário não, né? Agora eu quero escrever o conjunto, né? Através de uma propriedade característica. Ou seja, eu te dou um conjunto e você tem que identificar esse conjunto através de uma propriedade. Por exemplo, esse 1 aqui. Esse conjunto 1, ele representa o quê? O conjunto 1 nada mais é que o conjunto das vogais, né? Então, o conjunto 1 é composto dos elementos x, onde esse elemento x é uma vogal do alfabeto, que é justamente esse conjunto aqui, certo? Então, ele está representado de duas maneiras diferentes. Escrevendo os elementos, né, entre chaves separadas por vírgula e através de uma propriedade característica, certo? Outro conjunto, ó, 4, 5, 6, 7, 8. Como é que eu posso escrever esse conjunto através de uma propriedade característica? Eu posso dizer, né, que esse conjunto aqui é o conjunto dos números naturais, né, entre 3 e 9. Né? Quais são os números naturais entre 3 e 9? São esses daqui, né? 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza? Esse terceiro conjunto, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18. E aqui, ó, 3 pontinhos, significa que esse conjunto é infinito, né? Ele continua. Percebe que aqui eu estou indo de 3 em 3, né? Então, esse conjunto nada mais é que o conjunto dos múltiplos naturais, né? De 3. É o conjunto dos múltiplos de 3. Beleza? Que eu também posso chamar de M3, né? M de múltiplo de 3. Esse quarto exemplo aqui, 1, 2, 4, 5, 10, 20, talvez fosse um pouco mais difícil de identificar, mas todos esses números que estão aqui, eles são divisores de 20, né? Os divisores positivos de 20. 1 divide 20, 2 divide 20, 4 divide 20, 5, 10 e o próprio 20, né? Dele divisor, divisores de 20. É outra maneira de representar esse conjunto aqui. E por último, esse exemplo 5, os números de 1 a 99, ó. Eu coloquei aqui 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos aqui não significa que é infinito, né? Significa que tem outros elementos entre os 5 e o 98, né? Já diferentemente aqui, né? Quando eu coloco os 3 pontinhos no final, significa que é infinito. E aqui seriam os números naturais, né? Menores que 100. Não é isso? É isso, ó. São os elementos x, tá? Que esse elemento x é um número natural menor do que 100, certo? São os números de 1 até 99. Mas isso só para a gente ver que a gente pode escrever, né, um conjunto, novamente, né, escrevendo seus elementos separados por vírgula entre chaves ou através de uma propriedade característica. Continuando, né? Agora falar da relação básica, né, nos conjuntos, que é a relação de pertinência. O que seria essa relação básica, né? É a relação básica entre um elemento e um conjunto. Eu vi que um conjunto são a reunião de elementos, né? Então, eu posso dizer, né, o seguinte, que um elemento ele só tem duas possibilidades em relação a um conjunto, né? Que é chamada justamente a relação de pertinência. Então, um elemento qualquer, né, um elemento X, ele é um dos elementos que compõem o conjunto A. Dizemos que X pertence a A, certo? Então, e só existem duas possibilidades. Ou um elemento ele pertence a um conjunto, ou ele não pertence. Então, se eu te der um conjunto e um elemento,
tu só vai analisar se ele pertence a esse conjunto ou se ele não pertence, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, V o conjunto das vogais do alfabeto. A gente usa sempre esse exemplo porque é o mais simples, né? Um dos mais simples. Então, esse conjunto V, né? O conjunto das vogais do alfabeto é composto por A, E, I ou U. Então, ó, eu sei que o A, ele é uma vogal, né? Então, ele pertence ao conjunto V. O símbolo de pertence é esse Ezinho aqui, né? Esse Ezinho estranho. A pertence a V. A letra U também pertence a V, né? Ela também é uma vogal do alfabeto. Então, ela também faz parte desse conjunto. O elemento U, ele está no conjunto V, então ele pertence ao conjunto V. Já, por exemplo, a letra P não é uma vogal. Ela não está nesse conjunto das vogais. Então, a gente diz que essa letra P, ela não pertence ao conjunto das vogais, certo? Então, novamente, se eu te der um elemento e um conjunto, você só vai verificar se ele pertence ou se ele não pertence ao conjunto. O símbolo de pertence é esse E, e o símbolo de não pertence é o mesmo E cortado, né? É como se fosse igual e diferente, certo? Pronto. Aí agora vamos ver os subconjuntos, né? A gente viu a relação de pertinência e agora a gente vai ver os subconjuntos. Então, vê só, para entender o que é subconjunto, né? Aí vocês consideram inicialmente esse conjunto aqui, que eu chamei de conjunto A, certo? O conjunto A composto, certo? Por 4 números, né? 1, 2, 3 e 4. Aqui eu errei, certo? Não posso dizer 1, 2, 3 e 4. É 1,2,3, 4. Foi a indução aqui, fez com que eu colocasse o I. Mas eu não posso colocar o I, não, né? É separado por vírgula, todos os elementos. 1, 2, 3, que é 4. Certo? Que foi erro meu. Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Fazer grupos, certo? Fazer grupos com esses elementos aqui, certo? Desses 4 elementos, eu quero fazer grupos, eu quero escolher alguns deles, né? Então, por exemplo, eu posso escolher desses 4 elementos, eu posso escolher nenhum, certo? Eu não gostei de nenhum dos 4. Então, eu vou escolher nenhum elemento. Quando eu escolher nenhum elemento, um conjunto, né, que tem nenhum elemento, eu chamo de conjunto vazio, certo? Esse símbolo aqui, ó. Vazio. Eu chamo isso aí de espetinho de ovo. Pode ser. Espetinho de ovo, né? É o símbolo do vazio. Eu nunca tinha pensado nisso, mas faz sentido agora. Agora, se eu pedir a você para escolher grupos com um elemento, aí você pode escolher só um, certo? Você pode escolher só o 2, você pode escolher o 3 ou escolher o 4. Porque eu pedi para você escolher só um. Então, você tem 4 escolhas possíveis, certo? Se eu pedir para você escolher 2 desses daqui, você tem 4. Agora, você vai escolher desses 4, você vai escolher 2. Aí, você pode escolher 1 e o 2, 1 e o 3, 1 e o 4. Você pode escolher o 2 e o 3, o 2 e o 4, o 3 e o 4. É para que a ordem que você escolhe não importa, né? Escolher 1 e o 2 é a mesma coisa que escolher o 2 e o 1. O que importa é os elementos que você está escolhendo, certo? Então, escolher grupos com 2 elementos, eu tenho esses 6 daqui. Eu posso pedir para você escolher 3. Percebe que escolher 3 elementos é a mesma coisa que você eliminar só um, né? Então, por exemplo, quando você escolhe 1, 2 e o 3, é porque você eliminou o 4. Aí você pode eliminar o 3, então escolher 1, 2 e o 4. Pode eliminar o 2, então escolher 1, 3 e o 4. E pode eliminar o 1, né? Aí você escolheu o 12, o 13 e o 4. Tem essas 4 possibilidades. E você ainda tem outra escolha, né? Você gostou de todo mundo, então você pode escolher os 4, certo? Então, vê, um conjunto aqui com 4 elementos, você pode escolher nenhum, você pode escolher 1, você pode escolher 2, você pode escolher 3 e você pode escolher os 4, né? Isso serve para qualquer quantidade de elementos, né? Aí, vê, a definição de subconjunto, qual seria, né? A gente vai dizer que um conjunto A, certo? É subconjunto de um conjunto B se todo elemento de A também é elemento de B. E o símbolo para subconjunto é esse aqui, ó. A, um Czinho B. A está contido em B, ou se a gente tiver invertido, né? B está contido em A. O C, né? O símbolo do contínuo, sempre está aberto
para o conjunto maior, certo? A contido em B ou B contém A. Tá no mesmo. Então, percebe o seguinte aqui, ó, que qualquer elemento aqui que você escolher, por exemplo, aqui, 1 e o 3, né? 1, 3. Percebe que 1, 3 é uma parte de 1, 2, 3, 4. Se eu escolher 2, 3 e 4, 2, 3, 4 é uma parte daqui, do conjunto A. Então, todos os grupos aqui que eu escolhi, né? Todos esses conjuntos aqui, são uma parte do conjunto A. Certo? Então, a gente diz que eles são subconjuntos do conjunto A. Porque qualquer um aqui que você escolher, todo elemento, por exemplo, do 1, 2, 3, todo elemento de 1, 2, 3 é elemento de 1, 2, 3, 4. Então, ele é subconjunto, certo? Óbvio que o conjunto aqui, 1, 2, 3, 4, é o próprio conjunto A. Então, ele é um subconjunto também, porque todo elemento daqui vai estar aqui. E o vazio, né? O vazio, ele vai estar contido em todos os conjuntos, certo? Então, todos os conjuntos vão conter o vazio, então a gente vai dizer que o vazio é subconjunto de todos os conjuntos. Seguindo aqui, a gente vai fazer mais exemplos para entender melhor, né? Mas, por exemplo, ó, o conjunto das vogais, ele é um subconjunto das letras do alfabeto. Porque as vogais, elas são letras do alfabeto, né? Toda vogal é uma letra do alfabeto. Então, a gente diz que as vogais estão dentro do alfabeto. Então, o conjunto das vogais é um subconjunto das letras do alfabeto, né? O conjunto das vogais é um subconjunto do alfabeto. Beleza? Agora aqui, ó, vamos analisar esses exemplos aqui para dizer se são verdadeiros ou falsos, né? Sempre para verificar se é subconjunto. Então, por exemplo, né? Eu acho que também fiz isso na sala, ó, antes da parada. O conjunto dos felinos, né? Ele é um subconjunto do conjunto dos mamíferos, ou seja, todo felino ele é um mamífero. Se eu escolher um felino, ele vai estar dentro do conjunto dos mamíferos. Todo felino é mamífero. Aí eu lembro do que é um felino, né? Quando fala de felino, é os gatos, né? Aí os parentes dos gatos. Gato, leão, tigre, leopardo. Sim. Todos os felinos, todos esses animais, eles têm as características dos mamíferos, né? Então, eles são mamíferos, sim. Né? Todos os felinos, eles são mamíferos, né? Mamífero é um grupo maior que engloba os felinos. Então, essa primeira afirmação ela é verdadeira, né? O conjunto dos felinos é um subconjunto dos mamíferos, porque todo felino é um mamífero. Beleza? Já esse exemplo aqui, ó, o conjunto dos países. 3 países, Brasil, Portugal e Argentina. Esse conjunto, ele é um subconjunto do conjunto dos países americanos, ou seja, Brasil, Portugal e Argentina são países americanos, todos os países aqui fazem parte dos países americanos, e a gente verifica que não, porque Portugal não é um país americano, né? Portugal é um país europeu. Então, ele não faz parte dos países americanos. Então, nem todo elemento desse conjunto faz parte do conjunto dos países americanos. Então, esse conjunto aqui não é subconjunto dos países americanos. Falso. O conjunto dos múltiplos de 10, múltiplos positivos de 10, é subconjunto dos números pares? Aí eu vejo quais são os múltiplos de 10, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, todo número que terminar em 0. Mas todo número que terminar em 0, ele é par. Então, todo múltiplo positivo de 10 é sim um número par. Então, esse conjunto aqui, o conjunto dos múltiplos de 10, ele faz parte do conjunto dos números pares. Então, ele é um subconjunto dos números pares. Certo? Outro exemplo. Macau, Caicó e Mossoró é um subconjunto dos municípios do Rio Grande do Norte? Todos esses 3 municípios, eles são municípios do Rio Grande do Norte? São, né? Eu posso ter errado aqui, mas eu acho que são, né? Caicó e Mossoró é, né? Daí de Rio Grande do Norte, né? Confirma aí, pode dizer que eu fiz besteira. É sim. É sim, né? Eu fiquei na dúvida agora se Mossoró é Ceará, mas não é Rio Grande do Norte mesmo. É Mossoró e Rio Grande do Norte. Então, é verdadeiro, né? Todos os municípios aqui, esses 3, eles fazem parte, né? Ele é um subconjunto do conjunto dos municípios, né? Os 3 fazem parte desse conjunto maior. Então, é verdadeiro também. E, por último, o conjunto dos divisores de 8 é subconjunto dos divisores de 12, ou seja, todo divisor de 8 é divisor de 12, e aí vai ser falso. Por quê? Porque, por exemplo, o 8, ele é divisor de 8.
De 8 em 8, tu chega em 8. É o primeiro, né? 8 é divisor de 8. Mas 8 não é divisor de 12. De 8 em 8, tu não chega em 12. Então, nem todos os elementos daqui, ó, dos divisores de 8, pertencem aos divisores de 12. Só basta um falhar. Um falhou, deixa de ser subconjunto. Então, falso também. Beleza? Igualdade entre conjuntos, né? Quando é que dois conjuntos são iguais? Dois conjuntos são iguais quando um está dentro do outro, né? Quando um está contido do outro. A igual a B, né? Dois conjuntos vão ser iguais quando A está contido em B e B está contido em A. Certo? Todos os elementos de A estão em B e todos os elementos de B estão em A. Aí eu vou dizer que esses conjuntos são iguais, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar o conjunto A, A, B, C, D, e o conjunto B, D, A, B, C, eu só fiz trocar a ordem, né? Só fiz trocar a ordem, mas os elementos são os mesmos. Então, esses conjuntos são iguais, certo? Eles têm os mesmos elementos. Todo elemento de A está em B e todo elemento de B está em A. Eles são iguais, possuem os mesmos elementos, certo? Agora, a gente vai para a parte mais de conta, né? Conta entre aspas, porque são as operações, né? Operações entre conjuntos. Vamos relembrar a interseção, a união e a operação de diferença, né? Aí, o que seria a interseção? A interseção de dois conjuntos, né? Se eu der dois conjuntos para vocês, conjunto A e conjunto B, eu vou chamar a interseção de A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B simultaneamente, né? E eu vou indicar a operação de interseção por esse símbolo aqui, como se fosse um U maiúsculo de cabeça para baixo, né? Interseção. Então, aqui eu tenho um conjunto A, tá vendo? Tem um conjunto B, aí tem uma parte aqui, essa parte pintada, é uma parte que está tanto em A como em B. Então, eu digo que essa parte é a interseção dos dois conjuntos, certo? Qualquer elemento que tiver aqui vai estar em A e vai estar em B simultaneamente. Esses elementos que estão em A e B simultaneamente, eu digo que eles fazem parte da interseção de A e B, certo? Então, por exemplo, esses conjuntos aqui, ó, o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A é formado por esses elementos, A, B, C, D, E. Seriam as 5 primeiras letras, né, do alfabeto. Já o conjunto B é o conjunto das vogais, as 5 vogais. Qual é a interseção desses dois conjuntos? Quais são os elementos que estão tanto em A como em B simultaneamente? Então, os elementos que estão aqui e estão aqui são o A e o E, certo? Então, eu digo que A e E são a interseção do conjunto A e do conjunto B, beleza? Os elementos em comum. Outro exemplo, tem os múltiplos de 3, ó. 3, 6, 9, 12, 15, né? Os múltiplos de 3 e os múltiplos de 4. 4, 8, 12, 16, 20 e assim sucessivamente. Novamente, são conjuntos infinitos, né? Ó, qual será a interseção do conjunto dos múltiplos de 3 com o conjunto dos múltiplos de 4? Percebe que o primeiro número que é múltiplo de 3 e múltiplo de 4 é o 12, né? Mas não só o 12. Se eu continuar a minha lista, eu vou ver que o 24 também vai estar nas duas listas. Se eu continuasse aqui, eu ia ver que o 36 também ia estar na lista, tanto dos múltiplos de 3 como dos múltiplos de 4. Então, a gente só precisa achar o primeiro, né? Então, como o primeiro é 12, quer dizer que os múltiplos de 3 e de 4 vão aparecendo de 12 em 12. Certo? Nesse nosso caso aqui, né? Os múltiplos de 3 interseção com os múltiplos de 4 são exatamente os múltiplos de 12. Como 12, né, é o menor número, né, que é múltiplo de 3 e 4, como a gente viu, o menor número que é múltiplo de dois números, a gente chama de MNC, mínimo múltiplo comum. O menor número que é múltiplo de 3 e de 4 simultaneamente é o 12, né? Ele seria o nosso MMC. Beleza? Então, a gente vai dizer então que 12 é o MMC de 3 e 4, porque ele é o menor número que é múltiplo de 3 e de 4 simultaneamente. Mas percebe que não existe só o 12, né? Outros números fazem parte dessa interseção. 12, 24, 36. Mas 12 é o menor, então 12 é o MMC. E a gente escreve assim, né? MMC de 3 e 4, 12. Vamos lá agora para mais um exemplo. Outro exemplo aqui, ó, um exemplo mais ligado ao curso de vocês. Eu tenho o conjunto dos mamíferos, certo?
e tenho o conjunto dos animais aquáticos. E eu quero agora a interseção, certo? Quais são os animais, né, que são mamíferos e que são aquáticos, simultaneamente, né? Ou seja, qual é a interseção de A e B? Quais são os animais que são mamíferos e que também são aquáticos? Aí a gente tem baleias, né? Golfinho, eu tenho medo de errar essas coisas, mas peixe-boi, é os que eu lembrei, foca, lontra, são todos os animais que são mamíferos, né? Têm as características dos mamíferos e vivem na água, né? Já são aquáticos. E deve ter outros, né? Mas eu não lembrei, não. Mas com certeza tem. Mas não é infinito, né? Não é infinito. E eu coloquei aqui outros, né? Só por questão de notação, porque eu não sabia quais são. Mas não é infinito, não. Porque existe a quantidade, né, finita, né, de animais, né? Então, eu podia demorar aqui. A lista podia ser grande, mas seria uma lista finita. Certo? Exemplo 4. Exemplo 4, depois você já olha direitinho, por causa do tempo. Vai estar no material que eu postar, certo? É sobre os quadrados perfeitos, né? De 1 a 10. Interseção de conjuntos, né? Ainda, né? Ainda. Então, eu tenho aqui, ó. Se um conjunto estiver dentro do outro, ou seja, se A estiver contido em B, então eu vou dizer que a interseção dos dois conjuntos é o próprio A. Certo? O que isso quer dizer? E outra coisa também, outra observação, para a gente chegar lá. Quando, né, eu tiver dois conjuntos, certo? Dois conjuntos, e a interseção desses conjuntos é vazia, certo? Ou seja, não tiver nenhum elemento que está em A e em B simultaneamente, ao mesmo tempo, a gente vai dizer que esses conjuntos não têm elemento em comum, né? E a gente vai dizer que eles são conjuntos disjuntos, certo? Conjuntos que não têm dois ou mais conjuntos que não têm elemento em comum, eles são chamados de conjuntos disjuntos, certo? Então, ó, por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, A e B. Percebe que não existe nada em comum entre A e B. As duas bolas elas não se tocam, não se interceptam em nenhum ponto. Então, nesse exemplo aqui, A e B são conjuntos disjuntos. Já nesse primeiro aqui, ó, o conjunto A ele está dentro do conjunto B. Ou seja, A está contido no conjunto B. Então, quando A está contido no conjunto B, a interseção entre eles é o próprio A, certo? Quando um conjunto está dentro do outro, a interseção é o menor deles, né? É o que está dentro. Nesse caso, o A. Beleza? E a outra situação é a situação normal, né? Tem dois conjuntos A e B e eles vão ter alguma coisa em comum, certo? Que seria justamente a interseção. Vai ter elementos que só estão em A, vai ter elementos que só estão em B e vai ter elementos que estão nos dois, que é justamente a interseção dos dois conjuntos. Agora sim, a gente vai para a união, certo? Para a união dos conjuntos. Então, dado dois conjuntos A e B, certo? Dados dois conjuntos A e B, o nome já diz, né? Chama-se união, né? Eu reuni, união ou reunião, né? Ou seja, eu juntar os elementos de A e de B, certo? Aí esse conjunto formado, né? Eu vou chamar assim, né? A união B. Então, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. Interseção era o U de cabeça para baixo, união é o U de cabeça para cima, né? É o U mesmo, né? O de união, o U maiúsculo, certo? A união B. Então, a união B são todos os elementos que estão em A, mais todos os elementos que estão em B, certo? E eu vou juntar os dois. Lembrando de não repetir os elementos que estiver na interseção. Porque quando eu colocar os elementos de A, eu vou colocar os que estão só em A, vou colocar os que estão em B também, né? Mas que fazem parte de A. E aí vai sobrar só os que estão só em B. Mas para não colocar os elementos aqui repetidos duas vezes, certo? A gente vai ver também. O número de elementos, né, dos conjuntos, se eu chamar N de A, né, isso aqui é NA, o número de elementos do conjunto A, NB, o número de elementos do conjunto B, a união vai ter quantos elementos? A união vai ter quantos elementos? Ela vai ter os elementos de A, mais os elementos de B, menos os elementos da interseção. Porque os elementos da interseção eu vou contar duas vezes, né? Eles vão estar em A
e vão estar em B. Então, eles foram contados 2 vezes. Então, eu tenho que tirar os elementos da interseção para saber a quantidade de elementos da união. A gente vai ver também um exemplo assim, para ficar mais claro, né? Outro exemplo, né? Se a interseção B é vazia, ou seja, se eu não tenho, né, elementos em comum entre os conjuntos A e B, o número de elementos da união vai ser justamente o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Também vamos ver, beleza? E se um conjunto estiver dentro do outro, a união vai ser o maior deles. Vamos lá. Fazer os exemplos agora para entender melhor. Então, ó, por exemplo, nesse exemplo 1, eu tenho o conjunto A, tá vendo? Só tem 2 elementos, 1 e 2, e tem o conjunto B, que só tem 2 elementos, 3 e 4. Aí, quem é a união de A e B? É eu colocar todos os elementos de A, 1, 2, e depois colocar todos os elementos de B, 3 e 4. Ou seja, juntei os 2 conjuntos, certo? Aqui, ó, percebe aqui, ó, quantos elementos tem a união? Ó, percebe que a interseção aqui é vazia, ó, não tem elemento em comum entre A e B. Então, a interseção é vazia. Se a interseção é vazia, a união teve quantos elementos? Justamente a soma dos dois. Ó, 2 mais 2 vai ter 4 elementos, porque não teve nenhum repetido. Já aqui, ó, o conjunto C e o conjunto D, o conjunto C são essas letras aqui, A, B, C, D, e o conjunto D são as letras C, D, E e F. Então, qual vai ser a união deles? A união é C, união D, eu coloco todos os elementos do conjunto C, A, B, C, D, e agora eu coloco todos os elementos do conjunto D, não repetindo os que já apareceram em C. Porque, por exemplo, o C já apareceu. E o D também já apareceu. Então, só acrescento o E e o F. Beleza? Percebe que C tem 4 elementos e D tem 4 elementos. Então, os dois juntos teriam 8 elementos. Só que desses 8 elementos, dos dois estão repetidos, né? 2 estão tanto em C como em D. Então, eu tenho que tirar eles para não contar 2 vezes. Então, a minha união aqui teve, ao invés de ter 8 elementos, teve 6. Porque 2 estão repetidos. Então, eu tiro, né, da contagem. Certo? Tem 6 elementos aqui. E mais um exemplo é, se eu fizer o conjunto dos múltiplos de 2, 2, 4, 6, 8 e 10, e o conjunto dos múltiplos de 4, 4, 8, 12, 16, né? Qual seria a união deles? Percebe que todo múltiplo de 4, ele é múltiplo de 2. Ó. O 4, ele vai estar na lista dos múltiplos de 2. O 8, ele vai estar na lista dos múltiplos de 2. O 12, ele vai estar na lista dos múltiplos de 2. Todo múltiplo de 4, ele é um múltiplo de 2. Então, os múltiplos de 4 é um subconjunto dos múltiplos de 2. E a gente viu, né, no slide anterior, que se um conjunto é subconjunto do outro, a união deles é quem? É o maior. Né? Então, como o M4, né, os múltiplos de 4, é um subconjunto de M2, a união deles é o próprio M2. Nesse caso, os múltiplos de 2. E, por último, né, a última operação é a operação diferença. Né? A operação diferença. O nome já diz, né? Então, dados dois conjuntos A e B, eu vou chamar de diferença entre A e B ao conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Resumindo, né? Eu vou olhar para os conjuntos A e B e eu vou ver por que A é diferente de B. O que é que A tem que B não tem, que faz que A seja diferente de B. Esse vai ser o conjunto diferença. Por exemplo, aí eu indico, né, como é que eu faço a operação diferença. Qual é o símbolo? A gente viu que união é U para cima, interseção é U para baixo, a operação diferença vai ser o sinal de menos, certo? O sinal de menos ou essa barra invertida, menos usual. Normalmente é só o sinal de menos mesmo, certo? A menos B. Então, por exemplo, aqui, ó, A menos B, tudo que está em A, certo? E não faz parte de B. Ou seja, só está em A.
Então, quando eu tenho, por exemplo, aqui esse desenho, essa parte aqui, ela faz parte de A, mas ela também faz parte de B. Então, ela não me interessa. O que me interessa é só aquilo que faz parte de A, que seria essa parte aqui, certo? Um exemplo, se eu pegar o conjunto A, B, C, D, E e o conjunto B, C, D, E, F. Quais são os elementos aqui que só estão em A? Ou o porquê que A é diferente de B? O que é que A tem que B não tem? Quando eu verificar isso daí, né, eu confirmo, né, que a única coisa que A tem que B não tem é o Azinho, né? Certo? A única coisa que está em A, no conjunto A, e não está no conjunto B, é esse Azinho. Então, eu digo que A menos B é Azinho aqui. Beleza? Mais um exemplo, ó. Antes do exemplo, a propriedade. Se os conjuntos forem disjuntos, né? Ou se tiverem a interseção vazia, não tiverem elementos em comum, a diferença, né? A menos B vai ser o próprio A. E faz todo sentido, né? Por quê? Se eu tenho dois conjuntos, né? A e B, que são totalmente diferentes entre si, não tem nada em comum entre A e B, a interseção é vazia. Então, não tem nada, tudo é diferente. A é diferente de B, A menos B, é o próprio A. Não tem nada em A que esteja em B, já que a interseção dos dois é vazia. Então, A menos B é o próprio A. Não tem nada que está em A que está em B. Então, A menos B é o próprio A, certo? Por exemplo, né? Aqui o conjunto 1, 2, 3 e 4, conjunto de 4 números, e o conjunto B, conjunto de 4 letras. Qual a diferença entre A e B? O que é que A tem que B não tem? Tudo, né? A é totalmente diferente de B. Não tem nada em A que B tenha. Então, A menos B, já a interseção aqui é vazia, não tem nada em comum. Se não tem nada em comum, a diferença entre eles, né, é o próprio A. Atenção à ordem, A menos B é diferente de B menos A, certo? E outra propriedade, né? Se A está contido em B, ou seja, se aqui A e B não tinham interseção, né? Eram conjuntos disjuntos, não tinham nada em comum. Já aqui o A está contido em B, o A está dentro de B, certo? O A está dentro de B. Se o A está dentro de B, isso significa que todo elemento de A é elemento de B. Aí eu te pergunto, o que é A menos B? A menos B vai ser o vazio, porque não existe nada em A que não esteja em B. Todo elemento de A é elemento de B, já que A é um subconjunto de B. Então, quando eu pergunto A menos B, o que é que A tem diferente de B? Nada. Todo elemento de A está em B. Então, quando um conjunto estiver dentro do outro, essa operação aqui vai ser vazia. Certo? Por exemplo, que eu tinha visto, né? O conjunto dos múltiplos de 4 e dos múltiplos de 2. A gente viu que todo múltiplo de 4 ele é um múltiplo de 2. Então, os múltiplos de 4 está contido nos múltiplos de 2. Aí eu pergunto, né? O que é que os múltiplos de 4, por que é que os múltiplos de 4 são diferentes do múltiplo de 2? Existe algum múltiplo de 4 que não seja múltiplo de 2? Não existe, né? Já que um está contido no outro. Então, e aqui, né, um exemplo. Amanhã a gente vai fazer só exercício, certo? Aí, para encerrar hoje, um exemplo aqui. Eu tenho dois conjuntos. Conjunto A e conjunto B, tá vendo? Quais são os elementos que estão no conjunto A? Bem tranquila, né? Quem é que está dentro do conjunto A? 1, 2, 3, 4 e 5, né? Esses são o conjunto A. Representado aqui por um diagrama e aqui representado na forma de enumeração, né? Todos os elementos de A. Quais são os elementos de B? Quem é que faz parte do conjunto B aqui? 4, 5, 6, 7 e 8. Certo? Agora a união. Qual seria a união dos dois conjuntos? Seriam todos eles, né? 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6, 7 e 8. Só que 4 e 5 eu já contei, né? Então não vou contar duas vezes, né? Então a união de A com B, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. São todos os elementos que vão aparecer aqui dentro, né? Dos dois. A interseção de dois conjuntos, né? São os elementos que estão nos dois simultaneamente. Nesse caso aqui, quais são os elementos que estão em A e estão em B? 4 e o 5. A menos B. Quais são por que A é diferente de B? O que é que A tem que B não tem? Ou seja, quais são os elementos que só estão em A? 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 só está em A. Então, A menos B é
1, 2 e 3. E o contrário, que a gente viu que é diferente, né? Pode ser diferente, B menos A. Por que B é diferente de A? O que é que B tem que A não tem? 6, 7 e 8. Então, B menos A é 6, 7 e 8. Beleza? Aí tem outro aqui, exemplo, mas aí a gente faz amanhã, certo? Amanhã vai ser só para resolver exercício, tá bom? Desse assunto. Aí amanhã também eu já posto as atividades e o teste, né? E o teste. Porque aí vocês têm uma semana para fazer, porque na outra semana já vai ser outro assunto. Certo? Aí quando eu postar as atividades, se tiver alguma dificuldade, né, pode falar comigo, tá bom? Pelo WhatsApp mesmo, lá no grupo, que aí eu tiro as dúvidas. Certo?